Oi, galera. Obrigado por ter vindo. Impressionante, sábado, né, galera? Vem mesmo. Meu nome é Danilo Boyer. Para quem não me conhece, eu saí faz 15 anos do Brasil e eu vou falar sobre como tornar o impossível possível. E como em 15 anos eu aprendi muito lá e cheguei a alguns trabalhos que eu gosto. E vai ser uma conversa sobre trabalho. Tem muita gente que gosta de falar sobre futuro da propaganda. Eu quero falar sobre trabalho, como fazer trabalho legal, que é o que mais me importa. Para quem não sabe, eu saí do Brasil faz 15 anos, então eu vou contar uns 5 minutos, rapidinho, como é que foi minha carreira até aqui. Comecei na UMAP com 18 anos, de estagiário. Marcelo Serpa, todo mundo conhece, me contratou de estagiário, e lá eu trabalhei com umas lendas e aprendi muito: Luizinho, Susbacher, Renato, o Beto, o Anderi, Sarkis, Wilson Matheus, André Faria. Era um dream team, assim, era muito legal. E passei lá 6, 7 anos. E de lá, no último ano, a gente ganhou o Grand Prix de print. E eu comecei a aparecer em umas listas, aquelas listas que a gente só olha quando o nosso nome tá, sabe? A gente nunca olha quando é dos outros. E aí eu consegui sair. E aí eu percebi que meus dias eram muito assim. Tinha muito dia que eu ficava até de madrugada. Vocês sabem, né? A gente trabalha muito no Brasil e eu não estava muito feliz com essa vida. Eu adorava o trabalho que eu fazia, mas eu sentia que eu não ia conseguir continuar nesse ritmo para sempre. Eu achava que talvez fora do Brasil eu conseguisse encontrar uma outra solução. E eu não conhecia muita gente que tinha ido para fora. Na época, o César Finamori e o Dulcídio da UMAP tinham ido para a BBDO Nova York. E eu fiquei interessado em ir também. O Dulcídio tinha voltado até já, então não tinha muita essa cultura. Eu acho que nesses últimos 15 anos tem sido incrível quantos brasileiros têm ido para os Estados Unidos, para outros países. A gente levou essa qualidade criativa nossa para o mundo inteiro. Mas era uma coisa meio nova, assim, parecia impossível ir para lá. Eu lembro até quando a BBDO Nova York me ligou e tocou o telefone, e eu atendi em inglês, morrendo de vergonha, assim, escondido, porque a galera até aplaudiu me zoando quando eu terminei de falar inglês no telefone. Então era uma coisa nova, e eu acabei aceitando esse desafio. E em 2009, num ano que era, na verdade, um ano ótimo para o Brasil e bem ruim para os Estados Unidos, financeiramente. Todo mundo estava falando assim, não vai. Eu lembro o Marcelo falando para mim, não vai, em 2009 os Estados Unidos está em crise. Mas eu não me importava, eu queria tentar. E cheguei na BBDO com 24 anos e eu fui reaprendendo como trabalhar. Foi realmente um choque, assim. E fiquei lá 6 anos realmente tentando subir, descobrindo os cargos, né? Na época, quando eu saí na UMAP, só tinha 2 cargos, basicamente. Você tinha redator, diretor de arte, e na época era os diretores de criação. E aí, quando eu cheguei lá, eu descobri que lá tem editor de arte, senior art director, ACD, CD. Acho que no Brasil agora também tem esses 400 milhões de cargos, que eu não entendo muito para que eles servem. Mas eu fui subindo, até que me deram esse cargo de Head of Art. Foi a primeira vez que a BBDO Nova York resolveu dar esse cargo para a gente. E depois eles me deram o cargo de ACD e fiquei esse tempo lá tocando Bacardi, Grey Goose, Macy's, Foot Locker, umas contas bem legais. Passei 11 anos, que acho que, para mim, foi importante. Eu fiquei 7 anos na UMAP, 11 anos na BBDO Nova York. Eu gosto dessa ideia de você ficar bastante tempo e fazer da agência a sua casa e você realmente tentar transformar ou empurrar o trabalho daquele lugar. Prefiro do que ficar mudando muito, né? Então, fiquei 11 anos lá, foi máximo. Aprendi muito, principalmente filme. É uma agência muito focada em filme. Então, por 15 anos, eu realmente fiz tudo que eu podia para aprender a fazer filme do jeito que eles fazem lá. E aí fui para a Ogilvy, com 35 anos eles me chamaram para ser CCO da Ogilvy de Nova York. Foi super legal. A única parte que não foi tão legal que era a pandemia, né? Eu só fui para a agência uma vez em 2 anos. Na verdade, eu trabalhei da Ogilvy daqui, com a minha filha no meu colo. Essa é a Sabine, ela é uma das minhas 3 filhas. Essas são as minhas 3 filhas. A Sabine, a Colette e a Vivian. Então, minhas menininhas. E de lá eu fui para a FCB. E na FCB foi os melhores 3 anos da minha carreira. Foi lá que realmente eu aprendi a fazer coisas impossíveis. Eu descobri uma agência que realmente
empurrava a gente a sonhar o impossível, a sonhar coisas que a gente nunca imaginou que a gente pudesse fazer. E foi lá que a gente conseguiu fazer o trabalho que levou a gente a ganhar um primeiro M, que já parecia uma coisa ridícula de conseguir, e aí no ano seguinte a gente ganhou outro. E para a gente foi inacreditável, e foi realmente o resultado de fazer coisas impossíveis, que pareciam impossíveis. Então eu queria falar sobre o processo de tornar o impossível possível. Tem algumas coisas que a gente usa lá como um guia, né, como um norte. Tem 5 específicas que a gente sempre discute. Elas não estão escritas na parede, elas não fazem parte do site, mas são coisas que a gente sempre conversa, sobre coisas que a gente tem que manter na nossa cabeça, não só na criação, no atendimento, no planejamento, na produção, todo mundo tem que pensar. E as 5 coisas são... Seria bom ser... aqui. Demore mais, mas faça do jeito certo. É realmente uma parte importante de tudo que a gente fala na FCB, que é, vamos fazer do jeito certo. Às vezes a gente quer correr, eu sei que tem muita pressão, lógico, dos clientes, mas também tem pressão para festival, tem que fazer porque tem uma entrega. Não importa qual é o festival, não importa... Se você quer fazer uma ideia boa, demora e faz direito, faça do jeito certo. Eu vou entrar mais sobre isso. Não procure culpados. É muito fácil apontar o dedo para quando alguma coisa der errado. Isso não é uma atitude que a gente procura. Quando todos pararem, continue. Essa sensação de que a gente acha que terminou o trabalho, mas sempre dá para fazer mais e ficar melhor. Virar um especialista em tudo. Vire um especialista em tudo. Cada assunto que você entrar, você tem que pesquisar e virar o maior nerd daquele assunto possível, o mais rápido possível. E acreditar em todos os jobs. A gente fala sobre esses 5 assuntos bastante. Então, vamos falar sobre esse. Demore mais, mas faça do jeito certo. E para entender exatamente esse pensamento, eu tenho que voltar basicamente de quando eu cheguei nos Estados Unidos e como eu aprendi muito rápido como era devagar lá. Tudo na América demora muito. E para a gente estar acostumado aqui no Brasil, eu lembro que eu trabalhava na UMAP fazendo... Às vezes, tinha que fazer 3 campanhas de print. Na mesma semana, estava finalizando as 3, tudo junto, e na semana seguinte estava na Veja. Lá, tudo demora muito, o processo é muito lento. Os jobs que caem na sua mesa demoram meses e meses e meses para veicular. Uma coisa que você recebeu agora, talvez vai acontecer daqui a 1 ano. E eu ficava desesperado com isso quando eu cheguei. E a maioria dos brasileiros fica desesperado até hoje. Quando eles chegam, eu lembro que a galera me liga sempre. Danilo, eu estou aqui estou na Macan, Nova York, já faz 6 meses, não saiu nada. Eu falei, puta, galera, espera 2 anos para sair alguma coisa. E a impressão é que nunca vai acontecer nada. E eu tinha essa mentalidade antes, né? No Brasil é go, go, go. Pô, a gente trabalha demais aqui. Essa mentalidade eu tive que realmente mudar. E a sensação que eu tinha aqui, quando eu estava, não sei se podem me falar que não sei se é mais assim, mas eu achava que o fazer o impossível aqui era fazer muito bom, mas sem prazo. Muito bom, mas sem verba. Isso era a gente fazer o impossível. E o brasileiro faz o impossível nesse tipo de coisa, mas não é isso que eu acho que a gente deveria estar buscando, e eu tento não fazer isso parte da nossa cultura. O impossível que a gente está buscando lá é o impossível que transforma as leis da física, o impossível que transforma a sociedade, o impossível que realmente avança a propaganda para um outro momento, para um outro sentido. E eu aprendi que a gente tem que usar essa lentidão a nosso favor. Já que o processo vai demorar muito, já que vai demorar 1 ano, 2 anos, do job na minha mesa até sair, até veicular, eu vou usar cada dia, cada mês, cada semana para empurrar esse trabalho, para achar novas coisas, para empurrar não só o craft, mas empurrar o conceito até o final. E usar a lentidão a seu favor foi uma coisa que a gente discute muito. Então, com essa coisa na nossa cabeça, com essa ideia na nossa cabeça de que a gente queria fazer o impossível, eu vou mostrar uma ideia que foi nesse caminho. Que foi quando a gente começou a pensar numa ideia para uma cerveja, e a ideia era, será que conseguimos fazer uma pessoa cega apreciar um jogo de basquete? Será que a gente consegue fazer uma pessoa cega realmente entender e apreciar um jogo de basquete? Será que a gente consegue fazer ele entender o jogo tão bem, que ele consiga narrar o jogo? Isso já eu lembro que foi a gente já tentando empurrar o assunto para um novo momento. Quando a gente falou assim, se a gente consegue fazer a pessoa entender o jogo, eu lembro que alguém falou na reunião, pô,
se o cara que entender, ele vai conseguir narrar, né? Falar, mas não vai dar para fazer o cara narrar. Talvez. Mas será que a gente vai conseguir fazer ele narrar ao vivo? Que isso seria legal, ao vivo. Na TV, será que a gente tinha que fazer no playoff, para todo mundo assistir? E foi assim que a gente chegou numa ideia que parecia impossível. Mas foi assim que a gente transformou ela de impossível em impossível. Basketball is a very fast-moving sport. If you can't see it, it can make it a very difficult sport to follow. My name is Cameron Black, and I was born completely blind. It's always been my dream to be a sports broadcaster. Polo turns it right back over. For a full year, I helped create a new language. I pushed my senses Very quick, up and down, up and down. to develop a new set of technologies. Using spatial audio, Cameron is going to have audio experience that places him in the center of the game. A new vocabulary of sounds that told me what play was happening and where. We've created a haptic language, a layer on top of the audio to help emphasize intensity and meaning within each play. And Refreshable Braille was programmed to give me condensed in-game statistics in a matter of milliseconds, all powered by data and AI. Cameron Black, 34 years old, he was born blind, and with the help of Michelob Ultra and special technology, he's going to be able to provide commentary for tonight's game. And I am live in Michelob Ultra Studios, about to bring you Game 3. I'll be taking you through tonight's action, and R.J. Barrett slams it home from downtown. Yeah, baby! Garland commits a traveling turnover, however. Another turnover, or with a bad pass, Toppin alley-oops a dunk. I got a double ripple on that one, slams it home. That's the game. Cameron Black. Commentating blind, who else can ever do that? We'll change sports entertainment for everyone. My name's Cameron Black, signing off. E essa é uma ideia que só aconteceu e funcionou do jeito que funcionou porque a gente não tentou correr. A gente vamos fazer direito e tentar descobrir todos os jeitos que a gente precisa fazer para isso dar certo. Desde o ano que a gente passou com ele desenvolvendo tecnologia, até as 400 milhões de reuniões com a NBA, com o Knicks, com a Federação dos Visually Impaired da América, garantindo que a gente ia passar todo o processo certinho. Em nenhum momento a gente falou, temos que correr, tem que ser para amanhã isso. A gente tem que fazer direito, porque é importante não só para ele, para a comunidade, e para a gente também, para fazer o trabalho que parecia impossível virar possível. E a gente sempre fala disso, é uma coincidência meio doida que 1873 é o ano que a FCB foi fundada, e foi o ano que o Mark Twain falou, eles não sabiam que era impossível, então eles fizeram. E a gente tenta se lembrar, assim, alguma coincidência aconteceu nesse ano para ele falar isso e a FCB ser criada. E a gente tenta lembrar disso o tempo todo, em cada ideia que a gente faz. E realmente tempo. Tempo. E eu falo isso, talvez, não sei se tem clientes que vêm aqui, mas os clientes que também dão tempo para a agência vão ter um resultado melhor. É lógico que tem job do dia a dia que a gente tem que correr, mas se o cliente deixar você trabalhar numa ideia especial por um tempo bom e a sua agência está disposta a continuar em frente, faz uma diferença enorme. O tempo ajudou a gente tanto que a gente acabou transformando toda essa história num documentário, que essa parte é importante também, porque quando você dá tempo ao tempo, o trabalho vai crescendo naturalmente. A gente foi filmando tudo e descobriu, pô, se a gente filmou tudo isso, vamos fazer um documentário. E acabou dando certo, está indo super bem em várias premiações de documentário. A gente nunca imaginou que a gente ia fazer realmente esse tipo de trabalho. E mais importante, quando o projeto já podia ter terminado, a gente já podia ter empacotado, o cliente estava feliz, vendeu cerveja, ganhamos o prêmio, está tudo bem. A gente foi atrás de fazer essa tecnologia ser disponível para todos os cegos e deficientes visuais da América. Então, a gente desenvolveu um app para colocar
dentro do estádio, que você puder experimentar uma versão reduzida, lógico, mas uma versão dessa experiência para todas as pessoas que forem. Então, se hoje em dia você é um fã de qualquer time da NBA e você vai no Madison Square Garden, você tem à disposição Dreamcaster para você experimentar o jogo como nunca antes. Conclusão, não tome atalhos. Demore, faça direito, que vai fazer diferença. Muito importante, o segundo ponto que a gente sempre fala é, quando algo der errado, não procure culpados. É muito natural, como ser humano, a gente encontrar uma barreira, um problema e... o produtor não fez isso, o atendimento não me ajudou, ou o cliente não estava comprometido com a ideia. É muito fácil a gente apontar culpados. Mas a gente sempre fala o seguinte, quando você tenta fazer o impossível, as coisas vão dar errado. Alguma hora vai dar errado. Não é questão se vai dar errado, é questão como você vai reagir quando as coisas darem errado. E todos os projetos que a gente faz lá, esse inclusive, tiveram momentos críticos que parecia que não ia dar certo mais. E, em vez de a gente procurar um culpado, não apontou o dedo para ninguém. A gente foi procurar alguém que ajudasse e foi procurar uma solução junta. E o único jeito de dar certo isso é que você encontra os parceiros certos. Esse é um exemplo de um grande parceiro, que é o Ricardo, que é o nosso cliente de Michelob Ultra. A gente trata ele trata a gente como uma equipe só. Não tem o cliente e a agência. É uma equipe tentando fazer um trabalho incrível. E quando as coisas derem errado, a nossa parte favorita do trabalho é com ele e com outros clientes, que eles não ligam para a gente bravos, que não está dando certo. Eles ligam para a gente, como é que a gente vai resolver isso junto? E essa mentalidade, essa confiança, essa energia, que ninguém vai entrar numa reunião para achar um culpado, ninguém vai entrar numa reunião para brigar com ninguém. Toda reunião está entrando assim, está um problema gigante, talvez a culpa é minha, talvez a culpa é sua, não importa. Como a gente vai dar o próximo passo e resolver? E todos os projetos que a gente faz lá, a gente já entra com essa mentalidade. Alguma hora uma coisa vai dar errado, a gente tem que dar a mão e ir em frente. Esse é um exemplo. A gente fez um trabalho para a Adidas, que eu vou mostrar agora, e você vai ver que bem no meio do projeto deu uma coisa muito, muito, muito errada. Mas como a gente resolveu, como a gente se uniu e como a gente resolveu esse problema, acho que transformou o trabalho em um trabalho ainda melhor. Então vamos assistir e aí eu falo um pouquinho mais dele. His famous number 3, 23 When I was a kid, I rarely saw anyone who looked like me in mainstream sports. And now we're chasing that. 321 signifies the chromosome that causes Down syndrome. Great. So Adidas is creating a number to represent the Down syndrome community. Now, just like every other sport, running has an iconic number. Adidas is calling on every major marathon to hold bib 321 for an athlete with Down syndrome so that more athletes will see themselves represented in mainstream sports. It's time we shall run a 3-2-1 in every race. Chris Mikic made an impression on everyone who saw that moment at the finish line at the October Boston Marathon. Chris, such an inspiration. We are really excited to be holding Runner 321 bib for all of our races this year. I want everyone like me. This is hard sport for them too. Bib 321 will inspire a whole generation of runners.
E vocês repararam no vídeo, esse foi o momento que deu tudo errado. E eu lembro que foi, de novo, um projeto que demorou quase 2 anos entre a ideia e trabalhando com o Chris, que é conectado com a FCB Canadá já há muito tempo, que é o atleta. E todo o processo, a gente foi, porque a gente queria convidar e empurrar todas as maratonas do mundo a se transformarem. E eu lembro que antes da gente conseguir que todas elas se transformarem, o Chris correu a maratona de Boston com o número, já todo mundo, parecia que a gente tinha terminado o projeto. A gente falou, não, a gente tem que continuar, tem que agora convidar todas as maratonas. E aí, no dia que eu recebo a ligação, que assim, Daniel, você não sabe, a gente descobriu 99% das maratonas do mundo são da Nike. A Nike patrocina, você não pode meter uma da Adidas lá. Eu falei, nossa, como é que em quase 2 anos desse projeto, ninguém foi atrás de ver isso? E a gente dava muita vontade de ter uma reunião ao contrário, né? Quem que não foi atrás disso? Mas não adiantava, a gente já estava nisso há mais de 1 ano. E a gente foi atrás de tentar resolver. E eu lembro que um pessoal da FCB Chicago falou, não, a gente conhece, porque era da FCB Canadá esse projeto. Aí o pessoal da FCB Chicago falou, não, a gente conhece uma mulher que ela é a chefe da relação entre a Nike e a Maratona de Chicago. A gente pode tentar falar com ela e tal. Mas eu falei, pô, se eu ligar para ela, falar, tem uma ideia da Adidas para mostrar para a Nike, ela não vai nem atender o telefone, né? Então, a gente marcou uma reunião na FCB Chicago, e eu viajei para lá, e a gente deixou uma câmera. Você viu o que ela fala, né? Deixou uma câmera filmando na sala, assim. E aí, trouxe ela para a sala para falar do projeto, ela não sabia que era um projeto da Adidas. A gente contou a história do Chris, de ele correndo a maratona e tal, e apresentou para ela. E como que ela, vendo a história, vendo a emoção, e com a câmera filmando, como que ela ia falar não? Não tinha jeito, né? E aí, quando ela falou sim, pô, agora eu tenho o sim da Nike. E aí eu posso ir atrás de todas as maratonas, falando, ó, a de Chicago, que é uma das maiores do mundo da Nike, já disse sim. Então, esse momento, para mim, foi um momento muito importante para a agência se unir, falar assim, a gente vai continuar esse projeto, a gente vai conseguir. E eu acho que, quando eu assisto, assim, a parte que eu mais curto é a hora que a gente consegue essa reviravolta. E é uma coisa que a gente sempre lembra na agência, em cada projeto, as coisas vão dar errado, esse é um exemplo, tem tantos outros. E acho que acabou dando certo, que o tagline deles, being impossible is nothing, fez sentido com a gente fazer o impossível de novo. E eu já falei um pouco disso, mas essa é uma parte importante de tudo que a gente tenta falar nos nossos projetos na FCB, que é quando todos pararem, continue. Isso não quer dizer que tem que virar à noite, não é que todo mundo trabalha até às 6, tem que trabalhar até às 8. É todo mundo continuar empurrando a ideia. Não é trabalhar mais horas, é trabalhar empurrando e descobrindo o ângulo mais interessante da ideia. Continuar pensando em como desdobrar a ideia, o que mais dá para fazer essa ideia ficar maior e mais interessante. Como atingir mais gente. Essa ideia era um bom exemplo. A gente consegue fazer com uma maratona, vamos empurrar para conseguir mais, para fazer maior. Por isso que a FCB tem esse lema Never Finished. Não é Never Finished porque nunca está bom, tem que trabalhar até morrer. Never Finished porque você está sempre repensando e empurrando a ideia e descobrindo que tem mais um jeito e mais uma coisa para fazer a ideia maior e melhor. Então, quando todo mundo achava que o Chris Nikic ter corrido a maratona já era o bastante, falou, não, temos que mudar para todas as maratonas. Quando todos achavam que fazer o Cameron Black narrar a partida ao vivo era incrível, falou, não, a gente tem que fazer isso para todas as pessoas terem essa experiência. Então, essa ideia que a gente sempre vai empurrar a ideia para continuar e ficar maior, é importante demais para atingir esse tipo de trabalho que a gente tenta atingir lá. Por isso que essa mentalidade da agência, Never Finished. A quarta coisa talvez é porque eu sou muito nerd, eu quero que todo mundo seja nerd também. Vire um especialista em tudo. Eu acho, pelo menos pessoalmente, a parte mais divertida do nosso trabalho é que quase toda semana você tem que aprender um assunto novo, né? Cada semana chega um job, chega um cliente novo, chega um problema totalmente diferente. Eu falei, caramba, eu tenho que agora aprender muito sobre isso. Eu lembro que eu trabalhei com o pessoal da FCB Brasil num projeto de pós, que é... Como é que é? Continência urinária? Continência urinária, é isso? Isso. E, pô, eu tenho que aprender isso. Eu achei mó legal que durante 2 meses a gente falou sobre esse assunto, que eu não sabia nada. E eu adoro isso, eu sempre incentivo a galera a pesquisar, e principalmente a criação. Às vezes você acha que o planejamento vai fazer pesquisa. A criação tem que entrar de cabeça no problema e virar o especialista naquele assunto. E um bom exemplo é o Excel. A gente trabalhou...
gente recebeu um job que era sobre Excel. O Excel era uma parte do job. Eu passei a vida inteira pensando assim, eu não quero nunca abrir um Excel. Eu quero morrer e colocar na lápide, Danilo, nunca abri um Excel na vida. Eu sempre falava isso. Mas aí chegou um job e basicamente o job era de B2B, né? Na Spotify, a gente tem a conta de Spotify, mas a parte que a gente tem de Spotify é a parte de business to business, né? Então é para vender anúncio no Spotify. E o job era tinha que mandar para o pessoal de mídia o Excel, que eles mandam cada 3 meses. Eles pediram para a gente fazer, sabe um JPEG que vai no e-mail, assim, bonitinho, assim, em cima? Esse era o job. Eu falei, não, galera, vamos aprender sobre Excel. E aí, trabalhamos e chegamos nesse trabalho, que eu vou dar um play, depois a gente fala um pouco mais. Can you feel it When I first saw this idea, I thought, how the hell are we going to pull this off? Excel isn't optimized for generating images. So to do this, we had to go back to the origins of data and algorithms. Then we minimize the computational needs, and we managed to code the whole experience into one single Excel file of 10 megabytes. A whole music video crafted within the entirety of the cells of the spreadsheet. Yeah. Can you feel it now? Mas, para mim, a parte mais divertida é que a gente passou muito tempo virando nerd de Excel e aprendendo e mexendo. E, lógico, a gente contratou uma produtora muito engraçada. A gente estava no processo de achar a produtora que ia fazer o código, né, que ia desenvolver. E a primeira produtora que a gente ligou falou que era $1 milhão, mas eles iam fazer um site que parecia Excel. Eu falei, não, $1 milhão para fazer um site? Acho que não, né? Aí o outro lá, 900 mil, mas não vai ser no Excel. Eu falei, não, galera, essa ideia só funciona se for no Excel. Não pode ser mais ou menos, tem que ser no Excel. E aí a gente liga para o pessoal da Uncharted, e eram 2 caras e uma menina num porão, assim. Parecia que os caras faziam, sei lá, moravam num porão. E aí eles falaram, não, a gente já fez um teste aqui, funcionou assim, pra caramba, assim, fizeram uma animaçãozinha bem curta, assim, tipo assim, 5 segundos. Eu falei, caramba, acho que vai funcionar. Eu acho que eles nunca trabalharam com propaganda. Eles falaram que era 80 mil. Eu falei, caramba, Eu fui para o cliente e falei, tem 2 opções. Essa de 1 milhão e essa de 80 mil. E aí eu falei, bem, minha recomendação é de 80 mil. Eu achei melhor para a gente. E o cliente falou, pô, o cliente nem tinha, né, dinheiro. Foi, graças a Deus. O cliente queria que a gente fizesse aquele JPEG lá do começo. Mas o cliente foi bem legal, esse cara que aparece no vídeo. Porque a gente já tinha feito outros projetos desse, que parecem impossível, mas acabam acontecendo, a gente provou para ele que dá. E o jeito que a gente sempre faz, quando projetos que a gente não sabe se vai dar certo, como o cego narrar ou essa ideia,
Quando eles deram para a gente a verba de 80 mil, o valor 80 mil, a gente combinou com o cliente o seguinte: você vai dar para a gente 10 mil. A gente faz isso no Michelob Ultra também. E a gente vai passar 6 semanas desenvolvendo o processo. 6 semanas descobrindo se pode. Então, cliente, é possível que daqui 6 semanas a gente vai descobrir que não funciona e você perdeu 10 mil. Mas a gente vai dar um jeito de fazer outro trabalho para você e você vai recuperar os 10 mil. Mas você tem que confiar que esses 10 mil vão valer muito para esse projeto. E eles deram, e foi muito legal, porque cada semana, a gente tinha uma reunião por semana com o pessoal do porão. E eles mostravam assim, nossa, a gente descobriu que dá para fazer tal coisa. A gente não queria escrever o roteiro, a gente não queria preparar o storyboard, a gente queria primeiro desenvolver o que dá para fazer. Dá para fazer gráfico girar, dá para fazer cor piscar, dá para mexer no tamanho das células do Excel. E puta, foi a experiência mais legal da minha vida, que foram 6 semanas de todo dia eu tinha uma reunião com a galera mostrando uma coisa nova. E quando eles terminaram, a gente vamos agora escrever o roteiro, pensa na história. E aí a gente chegou na ideia desse personagemzinho que chama E7, que ela é uma menina que nasce, um quadradinho que nasce na coluna E7. E a história dela crescendo, virando uma pessoa. Mas só funcionou porque a gente resolveu virar nerd de Excel. Do mesmo jeito que em todos os projetos que a gente entra, a gente realmente vai com tudo para aprender sobre um assunto novo. E esse é meio óbvio, a gente ouve isso a vida inteira. Mas a gente tenta levar isso a sério lá. Acredite em todos os jobs. Todos os projetos que vocês viram aí vieram de job que não pareciam grandes jobs. O Dreamcaster do Michelob Ultra, o job é... Sabe merchan, que o cara vai na TV, o narrador fala Michelob Ultra, the best beer, blá, 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 blá. Era isso o job. Escrever um roteiro para o cara do merchan no jogo falar sobre a cerveja. O job do Spotify era um job bobo, assim, que ninguém dá atenção. Um job de B2B, de e-mail marketing. Então, a gente realmente tenta fazer todo mundo sentir que dá, para qualquer job dá. Qualquer job dá para fazer, se a gente tiver a atitude certa. E para fazer o impossível possível, você tem que acreditar em todos. Você nunca sabe da onde que o cliente vai falar sim. Eu nunca imaginei que esse cliente de Spotify ia realmente abraçar e ir com a gente nesse projeto, nessa jornada. Principalmente porque é muito difícil para eles. Eles tiveram que convencer, sei lá, 5 mil pessoas da organização que mandam esses e-mails. Não, você não vai mais mandar o seu e-mail normal, você vai mandar um e-mail muito louco, que alguém vai achar que é vírus. Então, assim, todo esse processo que o cliente teve que abraçar só funcionou porque era um e-mail importante para eles. Eles passaram um job que parecia pequeno, mas era super importante para eles. Então, realmente, a gente acredita que dá para acreditar em todos os jobs, lógico. Às vezes você acredita e não funciona, mas você tem que acreditar em todas, em geral dá certo. E é isso que a gente chegou. Faltando uma. Tem todas. Demore mais, mas faça do jeito certo. Não procure culpados. E quando todos pararem, continue. Vire um especialista em tudo e acredite em todos os jobs. Acho que dá tempo de eu mostrar mais um, que realmente vai em todos esses assuntos. Porque é um projeto que demorou 9 meses. Deu tudo errado várias vezes, e a gente se uniu, como sempre. A gente virou especialista em vômito nesse job, e foi bem legal. E era um job para uma marca que nunca tinha feito nada expressivo, e a maioria do pessoal da agência achava, é uma marca que está lá, paga um fee bem bom e nunca vai sair nada especial. Mas a gente achou uma galera da agência que acreditou que dava. E só para vocês verem, aqui no Brasil chama Dramin, esse lá chama Dramamin, mas é a mesma coisa. Dramin, Dramamin. Vamos dar um play nesse e aí acabou. Ou não. Aí. Dear Dramamine, I'm writing you on behalf of the barf bag community. We've noticed for a while that quality barf bags are getting harder to find. People rarely use them anymore, and they certainly don't appreciate them. Your product works well, but we wonder if it maybe works a little too well. Would you say that Dramamine is killing the barf bag? Man, Dramamine sucks. If they died, they should die with dignity.
With jalapeno linguine. But it just comes out and it sprays all over Felipe. Right now I've got about 7,500 different ones. Who has Dramamine been hurting for 75 years? Barf bag collectors. To collect something that no one else collects. Apparently you throw up and then disappear. That was so cool. Yeah. It's bigger than the brand. It's a great exhibition. This is fabulous. You never know what to expect when you enter into a barf museum. If you could save them, would you? Not for barfing. This is not a barf bag. Dramamine is celebrating its 75th anniversary. 75th anniversary of both Barf bags Dramamine and with the a new purpose. invention of the barf bag. Sickness drug says it's so effective. The last barf bag. Wow, that is weird. É isso. Alguma pergunta, alguém? Alguma coisa? Não? Vou fazer uma pergunta para mim mesmo, então. Ah, tem uma aqui. Nessa aqui? Ah, puta, muito engraçado. Quando a gente começou o projeto, a gente descobriu que tinha um cara, que era um alemão, que tem o maior bag collector do mundo. E a gente tinha escrito toda a história sobre ele. E a ideia é que, assim, eles tinham mandado... A verdade, a história real é que eles mandaram essa carta e o cliente chegou na reunião e falou, pô, recebi uma carta do pessoal dos Barf Bag Collectors. E aí, quando a gente começou a pesquisar, a gente descobriu esse alemão. E ele era o maior colecionador do mundo. A gente achava que era importante tocar essa história. E a gente passou 4 meses descobrindo a história desse cara. E a ideia é que todos eles iam viajar para a Alemanha para conhecer o cara. Mas o cara morreu. E... quando a gente começou a conversar com todos os outros colecionadores, a gente descobriu que, na verdade, ele era o escroto dos colecionadores. Ninguém gostava dele. Tipo, o galera odiava esse cara. E eles falaram, não, se ele participar, a gente não vai participar. Então, todos eles se uniram contra o cara que era o principal da história. Então, a gente teve que falar com a família do cara, sair. Foi um rolo, quase que morreu o projeto. E aí acabou que a gente fez com todos os outros, menos ele. No final do documentário, tem uma frase lá que fala sobre a carreira dele. Mas era para ter morrido nessa hora. Alguém? Não? Ali. Não, eu ouvo, mas eu ouço, mas eu posso repetir. Ovo? Ovo. Vamos mudar para ovo. Boa noite. Oi. Eu ia perguntar como é que funciona o seu processo em relação à produção da tecnologia em si, porque eu fico pensando, né? Às vezes a gente chega, vamos fazer tal ideia, por exemplo, da cerveja, vamos produzir um colete com pontos sensíveis de contato. Como é que você chega, como é que faz isso, com quem você fala, como é que eu encontro alguém que possa produzir isso, entendeu? Como é que desenvolve isso? O que eu descobri é que as grandes produtoras de TV, normal, elas são basicamente ótimas. Tem um mosquito gigante aqui. Elas são ótimas em encontrar gente em qualquer categoria. Então, nesses projetos, em geral, a gente vai para produtoras, eu diria, tradicionais, que, em geral, estão fazendo filme, comercial, e eles sempre trazem opções de pessoas de tecnologia para discutir com a gente. Então, a gente faz. Aqui é a ideia. Você tem alguém que você acha que pode trazer essa ideia para a vida, né? Trazer essa ideia para frente. E aí, a primeira reunião com 2 ou 3 produtoras, cada produtora traz assim, esse é o meu parceiro de tecnologia. Cada produtora traz 1 ou 2, sei lá. E a gente sente qual realmente quer mesmo, realmente está chegando perto. Em geral, essas primeiras reuniões, quem se dá bem é quem traz, tipo assim, uma semi-solução. Eu já descobri, nesse caso, por exemplo, eles descobriram que já existia um colete que vibrava. Ele só precisava desenvolver uma linguagem. E o colete ele já tinha uma vibração aqui. É um colete que existia. Mas ninguém nunca tinha transformado, meio hackeado o colete para fazer, vou
fazer piscar 2 vezes aqui e uma aqui, ou nas costas, no braço e na perna, sei lá. Então, esse cara teve essa ideia de falar assim, olha, para mim o melhor jeito seria pegar esse colete que já existe e criar uma linguagem nele. E aí o que a gente faz, essa parte que eu contei, que a gente dá uma verba menor, que fala assim, ó, se você trabalhar nisso por 1 mês, que a gente paga bem, assim, a gente nunca vai fazer ninguém sofrer. Mas assim, quanto você precisa para trabalhar 1 mês nisso e voltar para a gente com um processo que funciona? Então, nesse caso, a Hilo, que é a produtora que tocou o Dreamcatcher, eles não são pessoal de tecnologia. Mas eles foram atrás e acharam produtoras menores de tecnologia que trabalham para eles, que trabalham para a gente. Então, eles viram meio que um filtro, assim. No caso do Spotify foi diferente. A gente não tinha verba, a gente pesquisando localmente na internet até achar uma produtora de experiential digital e coding mesmo. Mas o processo é o começo meio caótico, de tentar achar essas pessoas. Quando tem verba, produtora tradicional, porque sabe que vai trazer filmagem boa, vai filmar, vai fazer tudo bonito, e eles vão trazer uma empresa de tecnologia junto. Ou se a verba é menor, como no Spotify, aí é a gente mesmo, o produtor da agência pesquisando. Mas o processo que funciona para a gente é verba menor por 1 mês, para desenvolver, assim, não desenvolver o projeto, desenvolver o entendimento que dá. Falar, já descobrimos que a gente consegue criar um áudio 360 que consegue puxar data do... Na época a maior briga foi descobrir de onde puxar a data ao vivo. E tinha a NBA, que tem a data, mas a NBA estava demorando para dar a data para a gente, o processo andando, eles não queriam dar a data. E a gente descobriu que esses sites de aposta têm data mais rápida ainda. Então, a gente acabou comprando data das marcas de aposta, que vendiam para a gente a data, que fazia o colete vibrar e o som acontecer, e o braille é um braille que mexia para ele também. Então, o processo é sempre menor primeiro e depois escalar para ser maior. Ajuda? Faz sentido, mais ou menos? Mais ou menos. Ali. Fala, eu repito a sua pergunta. Eu te ouço, mas não sei se mas eu repito, se alguém... Eu tenho vergonha de falar no microfone. Não, eu entendi. Ela perguntando como é que convence o cliente a fazer uma ideia dessa, que o cliente às vezes não quer. A gente faz as nossas apresentações sempre bem business, assim. É sempre uma solução do seu business. Então, a gente chega e fala para o Spotify, por exemplo, você tem esse e-mail que você manda cada 3 meses e a média, a pessoa abre esse e-mail, sei lá, 20% dos tempos. A gente acha que se a gente fizer uma coisa assim, 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 a gente vai conseguir 80% de chance de a galera abrir e você vai convencer a pessoa e o seu revenue vai daqui para cá. Então, toda apresentação que a gente faz não é assim, tem uma ideia. Não, é assim, o business que você está encarando é esse é o seu problema real da sua empresa e esse é o lucro que você vai receber. Eu gosto de terminar a reunião com o cliente com tipo, a verba de quanto você vai pagar e quanto você vai ter em retorno. Eu acho que a maior dificuldade é que a gente acha que a gente vai convencer o cliente a se arriscar. Sempre tem, né? O cliente has to be brave. Ninguém quer ser brave. O cara tem emprego, ele quer pagar as contas de casa, ele não quer ser brave. Né? Você tem que convencer ele a não... Isso não é brave, isso é interessante e vai mudar o seu business, vai ajudar o seu business a ir em frente. A Michelob Ultra hoje em dia está mais fácil, porque a gente já teve vários anos. E o primeiro ano foi mais difícil. Quando a gente fez um projeto que chamava McEnroe versus McEnroe, eles não conseguiam entender como que brand entertainment de 1 hora fosse gerar vendas. Então, a gente foi atrás das marcas de TV para dar números para a gente mostrasse o resultado de 1 hora na ESPN que iria ter. Então, ele disse assim, tá, você vai investir 2 milhões nesse projeto, mas o seu retorno de investimento com a visibilidade da ESPN é de 100 milhões, porque vai passar no mundo inteiro. Então, a gente tenta diminuir o risco sempre. Nunca parecer que a ideia é impossível e maluca e não tem solução. A ideia está lá para resolver um problema e dar dinheiro para eles. Então, o deck, a apresentação, tem que ser mega
Pega o atendimento tem que escrever com você. Se você tiver só você da criação tentando resolver, vão morrer todos, né? Mais uma aqui. Não, a criação, em geral, não consegue. Ela perguntou como que a criação consegue mensurar quanto de lucro uma ideia vai trazer. Não consegue. A criação ainda é livre, né? A criação, vamos pensando em ideia maluca e vamos que vamos. Até que você senta com o planejamento, com o atendimento. E por isso que você tem que achar uma agência que você queira trabalhar que todo mundo queira fazer ideia boa. Porque os meus 3 anos de FCB têm sido os melhores da minha vida, porque tem sido 3 anos que assim, todo mundo quer. Todo mundo que senta comigo, assim, vamos em frente, vamos fazer coisa legal. E o atendimento e planejamento, eles não estão lá para matar a nossa ideia, eles estão lá para assim, como a gente vai ajudar a vender, como a gente vai sentar do seu lado e provar por números que isso é importante. E é assim, toda semana é essa reunião, e chama o planejamento e eles vão achar um dado que possa ajudar a convencer o cliente. Mas assim, eu acho que quando você está criando, é impossível. O criativo, vai lá, pira. Uma ali. Então, acho que só mais uma, né? Não sei. Por mim, eu falo mesmo. Mas... Uhum. É baixa, não é uma verba de 80 mil, uma verba de 10 reais. Uhum. Não, brincadeira, mas é uma verba realmente muito pequena. Então, a gente enfrenta dificuldades muito grandes no sentido de, poxa, vamos fazer algo que vai te trazer lucratividade, que vai ser bom para você, vai te dar visibilidade, mas ainda existe muita dificuldade do próprio cliente entender esse caminho e a importância da publicidade para o negócio dele. Então, vamos fazer uma assinatura de e-mail, daí a gente, não, vamos tentar fazer outra coisa. Não, eu quero uma assinatura de e-mail, e é isso, sabe? Então, eu vejo que, para nós, do interior, assim, a gente tem barreiras diferentes, né, em relação a clientes, e por mais que exista um esforço e uma vontade de make the impossible, a gente enfrenta tudo isso. Então, eu gostaria de saber qual é a sua visão em relação a isso e como que a gente poderia ir transformando o mercado da publicidade no interior, que ainda é um mercado que não é tão visto, mas a gente consegue fazer coisas muito boas com as possibilidades que a gente tem, mas claro que gostaríamos de fazer muito mais e ter mais visibilidade para tirar essa visibilidade do eixo Rio-São Paulo, mas para que também possamos ser vistos dentro, né, do interiorzinho do Paraná. Não, eu acho que a parte mais difícil é você não ter um parceiro que queira o que você quer. Por exemplo, o seu cliente do Paraná, ele poderia ter vindo aqui. Ele veio? Acho que a primeira coisa que eu faria é isso. Convencer seu cliente que ele tem que estar vendo o melhor trabalho do Brasil e do mundo, se ele quer melhorar. Eu acho que você nunca vai conseguir. A gente pode empurrar cliente, a gente pode tentar convencer, que não estava falando, fazer um deck que realmente tenta vender. Mas se o cliente não quer... como é que é a expressão? Quando 2 não querem, um não briga. Um não quer, 2 não brigam? É essa a expressão? É isso. Não tem jeito. Eu adoro empurrar cliente, fazer eles fazerem coisas que eles nunca fizeram. Mas se o seu cliente não quer, eu acho que o seu objetivo tem que ser sair dessa agência e ir para outro lugar. Para ser bem sincero. É isso? Pede demissão, é a minha última frase da minha palestra. Beijo, tchau.